palavra da e É para continuar? Tocar. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia.
Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção,
eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Com você, Cida. Toninho, pode continuar cantando? Olha. Aí parei, que deu 9h30, parei. Ele vai levar uns 10 minutinhos para chegar. Pode continuar cantando para nós, por favor? Tocando em frente. Então, vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o
O verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar. Estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como o pássaro canta sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, a luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Hoje, quando o sol se foi, deixou meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor, onde o vento mais franco fizesse as gaias cantar e o riacho primoroso, venturoso, viesse passar, marcheadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Bom dia, Vicente, beleza? Abraço. Abraço você também. Com Deus. Com Deus. Bom, pessoal. Bom trabalho. Bom dia. Gratidão, Toninho, pela participação, pelo carinho de sempre. Obrigado. Bom dia, né? Eu quero aparecer. O som tá bom aí para vocês? Tá ótimo. Então, tá beleza. Então, vamos fazer nossa prece. Bom. Fica para cá.
Vou sair de trás aqui, ó. Bom, gente, muito importante, bacana demais, a cada um segundo suas obras. Hoje nós vamos sair daqui com a orelha bem vermelha, de tanto puxão, né, Demi? Então, vamos juntos fazer a nossa prece, vamos elevar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores dessa fraternidade, nosso irmão Chico Xavier, também a Nossa Senhora, que é a nossa mãezinha. E hoje, com muita gratidão no coração, nós vamos agradecer a nosso Pai. Hoje se comemora o Dia dos Pais. E o nosso Pai maior é o nosso Criador. Então, é com muita gratidão que viemos até ao nosso Criador, agradecer o dom da vida, a oportunidade da reencarnação e todas as bênçãos que temos recebido na nossa caminhada. Ó Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por todos nós, por nos dar essa ferramenta que é a doutrina espírita, para o nosso aprendizado, para a nossa consolação. Rogamos por todos nós que estamos aqui presentes, virtual também, e por todos os nossos familiares, todos aqueles que sofrem nos dois planos de vida. Agradecendo a presença amiga dessa equipe espiritual que vem aqui conosco, e agradecendo, Senhor, mais um dia de vida para cada um de nós. E pedindo para todos os pais, encarnados e desencarnados, que eles recebam o abraço carinhoso de todos esses benfeitores que aqui estão. E também te pedimos, Senhor, que inspire o nosso expositor da manhã de hoje, que ele possa nos trazer ensinamentos benéficos para a nossa caminhada evolutiva. Mais uma vez, gratidão, que assim seja. Agora é com você. Muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Bom dia a quem está mais longe, fisicamente, mas está presente. Grande abraço a todos. Deus te ilumine aí. Amém, Toninho. Muito obrigado. E sejam bem-vindos todos. Nós vamos conversar hoje, estamos sendo chamados para conversar sobre o tema da manhã, que vem falar a nós sobre a responsabilidade pessoal que nós temos com a nossa própria vida. Falando de vida espiritual, né? Com a nossa própria encarnação, não. Porque a encarnação nós sabemos que é só um parêntese que se abriu na hora que nós nascemos e que vai fechar daqui a pouco, quando a gente retornar ao plano espiritual. Nós temos responsabilidade conosco espiritualmente. E Jesus veio falar para nós, veio trazer para nós o Evangelho como recurso para a gente se orientar por essa vida fora, um roteiro, um manual de instruções para que a gente retirasse o maior proveito disso que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida. É uma concessão divina para nós, uma doação divina, uma dádiva divina para nós. Então, essa é uma das nossas propriedades, que é a nossa vida, que Deus nos concedeu, aí sim, gratuitamente. De uma forma graciosa, vamos chamar assim. E, de resto, atribuiu a cada um de nós a responsabilidade de se autoconstruir. Deus injeta recursos, Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades, mas a recomendação é: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós somos coautores da nossa própria evolução, obviamente, porque sozinho nós não somos nada, mas também nós temos que fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente não dá conta de fazer a nossa parte direito e ainda fica querendo fazer a parte de Deus. Querendo tomar conta do que Deus é verdadeiramente de Deus. Então, o convite hoje é para a gente refletir sobre como é que eu tenho me conduzido pela vida fora,
qual que é a minha expectativa de ser recompensado por tudo que eu já fiz? Será que eu preciso esperar a recompensa? Ou ela vem de uma forma automática? Ou ela é um produto de aplicação de leis específicas divinas? E quando eu lanço alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, no meio, eu preciso de me preparar para receber os reflexos disso de volta. Eu a cada um segundo as suas obras, que Jesus tanto nos diz. E que a gente vem, às vezes, confundindo e esquecendo de fazer a parte da gente. E, às vezes, se esquecendo de entregar a parte de Deus para Ele de verdade. Porque, na verdade, o que nos falta, profundamente nos falta, verdadeiramente nos falta, é essa capacidade de entrega. Entrega para Deus. Quando a gente vai viajar, entra num avião, a gente se entrega nas mãos, na condução do piloto. A gente não pergunta quantas horas que o piloto tem de voo, se tem brevet, se não tem. A gente não pergunta isso. A gente simplesmente entra e se entrega. Às vezes a gente vai lendo, dorme. Está parando para pensar nisso? Assim também é com o motorista do ônibus. A gente sai daqui para um outro estado, uma noite inteirinha, a gente entra no ônibus e se entrega ali ao motorista de uma forma. A pergunta é quem que é o motorista da nossa vida? Quem que é que dirige as nossas vidas? E por que que nós ainda guardamos tanta resistência nesse processo de entrega realmente aos cuidados divinos? Não é ele lá e nós cá, não. Sim, Ciro. Me veio aqui na cabeça, e a gente só lembra de perguntar se está tudo bem, por exemplo, se o avião balançar ou se o ônibus acontecer algum desastre, assim como na nossa vida, quando vem essa tempestade, as aflições que a gente lembra de gritar. São coisas que a gente pratica no dia a dia com relação assim, às vezes até inconscientemente, e chega às raias da espontaneidade. Quantas literaturas que a gente vem falando, literatura, às vezes, que fala, Deus proverá, espera, vai acontecer, vai... Ah, mas não consigo, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí os espíritos respondem, na hora certa vai aparecer, vai resolver, vai acontecer uma situação que você não sabe, não espera, e vai resolver. Então, confie, porque a gente não sabe nada, quem sabe é Deus. Sim. A gente quer dominar o que a gente não domina. Exatamente. E, então, a gente precisa de começar a ficar mais atento a esse nosso comportamento, às vezes até inconsciente, e que vem nortear algumas outras ações que nós precisávamos de desenvolver nesse processo de entrega nosso, para que a gente estabelecesse uma relação com Deus diferente dessa que a gente tem estabelecido. E a gente, periodicamente, assim, toda hora, da gente se perguntar nos dias de hoje, como é que é Deus para mim? Quem é meu Deus? Como é meu Deus? De que jeito que ele é? Qual que é o retrato dele? Qual que é o perfil dele para mim? Para que a gente vá estabelecendo uma relação de maior proximidade com ele, consequência de uma identificação desse Deus. Porque muitas vezes a gente não tem essa relação de proximidade porque a gente não conhece ele tão bem. E não conhece porque ainda é um pouco indiferente a esse propósito de conhecer. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro traz para nós uma mensagem muito interessante, que ele fala que cada geração, cada época, cada povo, cada geração traz consigo o seu vício e a sua virtude. E que a nossa geração, a nossa virtude é a atividade intelectual. Ou seja, nós estamos pensando mais, estamos utilizando mais a inteligência. Buscando conhecimento. Utilizando mais a nossa inteligência intelectual. E isso, de alguma forma, quando nós começamos a usar, fatalmente vai desembocar, vai desencadear numa outra inteligência, que é a inteligência emocional, em que a gente vai aprender a lidar melhor consigo mesmo, com as diversidades, com as adversidades, que muitas vezes vêm tirar a gente do eixo, tirar a gente do equilíbrio. Então, a preocupação
com a nossa inteligência emocional, precisa de ser o foco e ela é desenvolvível. Essa inteligência, como todas, como as demais, ela é cultivável, desenvolvível através do tempo. Autoconhecimento ser. Exatamente, parte inicia-se no autoconhecimento. E que a gente, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para nós desse autoconhecimento, para que a gente volte-se um pouco para nós, utilizando essa atividade intelectual, que é essa nossa capacidade de pensar, de refletir, de discernir hoje com muito mais clareza, para que a gente utilize isso em nosso benefício. Para que estabeleçamos um novo perfil divino para nós. Porque até hoje o perfil divino que a gente tem, ele é muito impregnado de valores de passado. Traz consigo esse perfil uma influência cultural muito forte, e dentro dessa cultura, dessa influência cultural, vem a influência política, religiosa, a fé cega, essa falta de questionamento. O que o Espiritismo traz para nós hoje? A bandeira do Espiritismo hoje é a busca da fé raciocinada. Da gente acreditar, e acreditar não esperando que vai acontecer, mas tendo a certeza que acontecerá. Porque esperar que vai acontecer faz parte do nosso perfil antigo, que é aquela fé cega em Deus. E muitas vezes nós só esperamos e não fazemos a nossa parte. E ainda ficamos querendo tomar conta da parte de Deus. E querendo criticar Deus e ficar de bode, de beiço como Deus, porque não realizou os nossos desejos. E a gente precisa de entender que desejo é diferente de necessidade. Que necessidade é espiritual, o desejo está muito mais focado nas questões ilusórias da vida. Então, essa, segundo o Espírito Lázaro, essa é a nossa virtude, que é a atividade intelectual, que vai nos levar a desenvolver uma atividade emocional, uma inteligência emocional, e que fatalmente nos conduzirá a uma inteligência espiritual. É que a gente ir se entendendo e se compreendendo como espírito que nós somos e não que nós temos. Sente, né? Às vezes eu tenho pensado que nesses tempos que nós estamos aqui, né? A tecnologia tem avançado rapidamente, né? Por exemplo, 100 anos atrás, lá no século para trás, avançou-se menos do que se avança em 5 anos hoje em dia. Né? Então, assim, a rapidez do avanço é muito grande. Então, assim, eu acredito que também intelectualmente os espíritos estão tendo um aceleração na evolução. Essa encarnação está conseguindo evoluir muito mais rápido que em outras. Em outras, o movimento era mais lento, devido a essa quantidade de recursos, né? Intelectuais e informação. E tudo. Então, por isso que está dando muito conflito também. Sim. Essa inteligência emocional está tendo muita depressão, muito conflito. Por quê? É uma quantidade muito grande de informações. Muita sobrecarga. Então, aquela pessoa que não se prepara, se não consegue atingir a inteligência emocional, ela fica perdida, porque é muita informação. Antigamente as coisas eram muito básicas, muito simples. Né? Sim. Nos últimos 172 anos, de 1850 para cá, nós temos dito isso aqui, só para a gente associar aqui ao assunto, a população do planeta foi multiplicada por 7. E em 1850 nós tínhamos 1 bilhão de almas encarnadas no planeta. E hoje nós temos quase 8 bilhões, 7 tantos bilhões. Então, essa pluralidade comportamental, e essa diferença de individualidades que foi multiplicada por 7 bilhões. Nós tínhamos que conviver com 1 bilhão de almas. Hoje nós temos que conviver com 8 bilhões de almas. E tivemos que aprender isso em 172 anos. Ou seja, uma encarnação quase. E lembrando que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Só agora que está acontecendo. Então, nós estamos na nossa mais importante encarnação até agora. Porque nós estamos no meio da oportunidade
com todos os recursos para a gente se desenvolver. E cada um de nós vai receber de acordo com o que nós fizermos, com o que nós nos interessarmos para As outras o são alcance. treinamento para chegar nessa, que essa é a prova final. Exatamente. Ô, gente, nós estamos na Testar hora... todos os conhecimentos. Nós estamos na hora do espetáculo, do show. Porque a gente, às vezes, vai assistir a um show que dura 1 hora, e a gente se esquece que por trás daquela 1 hora de espetáculo ali, onde tudo está casadinho, tudo está pronto, tudo está esquematizado, tudo está organizado para que o show aconteça, por trás daquilo tem aí 1.000, 2.000 horas de treinamento, de ensaio. Então, nós já tivemos a primeira revelação, a segunda revelação, e estamos na terceira, e as anteriores aí vêm como oportunidade para a gente ensaiar. E as várias reencarnações que nós temos. Então, quando a gente fala que cada um receberá de acordo com suas obras, a gente fica imaginando quase que assim uma barganha com Deus. Né? E, na verdade, não é. É nós aqui conosco mesmo, é nós aqui dentro de nós. Porque essa barganha com Deus, ela já está estabelecida através das leis divinas. Quem planta, colhe. Jesus nos ensina isso assim: a árvore boa não pode dar maus frutos. E a árvore má não pode dar bons frutos. Não dá conta, não é da natureza. Quando a gente fala que cada um receberá segundo as suas obras, nós estamos falando disso, é da nossa relação conosco mesmo. E principalmente com o nosso Deus intrínseco em nós. Porque Deus é imanente, Ele está em nós e nós estamos nele. Ele se faz presente em nós através da centelha divina, que cabe a cada um de nós potencializar. E é dessa potencialização, dessa centelha divina que há em nós, é que vai vir a consequência, que é a evolução moral de cada um de nós. O intelecto é o básico do moral, e nós está sendo injetado em nós recursos intelectuais para que a gente potencialize as nossas obras. E que faça diferente do que fez até agora, com base no entendimento novo. Então, essa inteligência espiritual, ela é fundamental, porque ela vem ao encontro, não é de encontro, não, ela vem ao encontro da nossa natureza íntima, que é ser espírito. Nós não temos um espírito, nós somos. E nos compreender, porque inteligência é compreensão. Quando fala assim, inteligência intelectual, capacidade de compreensão do mundo, do meio onde está inserido. Inteligência emocional, capacidade de compreensão do outro ou das situações adversas para que elas não interfiram em nós. Então, a inteligência emocional guarda uma relação muito íntima com a serenidade. E a serenidade é definida exatamente como é dessa habilidade que nós vamos desenvolvendo para não permitir que o exterior interfira no nosso campo íntimo. Como é que nós vamos fazer isso se a gente não tem essa inteligência emocional para a gente atingir esse nível de serenidade? Porque tudo que se a gente for observar, tudo que foi investido em nós até hoje é um endereço certo, que é nos capacitar para a nossa relação interpessoal. Tudo. Para a gente desenvolver esses 3 níveis de inteligência, para chegar nessa inteligência espiritual, para a gente se compreender como sujeito da nossa própria história. Aí nós vamos chegar no tema de hoje. A cada um segundo as suas obras. E a nossa história se cruza com outras, né? Então a gente também tem que pensar que, às vezes, você não está fazendo mal, mas um bem que você deixou de fazer vai refletir depois em prejuízo para você. Então você tem que pensar onde que você está e ali, se você está ali não é à toa, e você tem que contribuir de alguma forma. Mas só eu, não, né, gente? Exatamente. Você tem muito recurso, é porque você pode ajudar. E a gente percebe que todo o processo se inicia dentro da gente. É cada um de nós. Porque não vale esperar pelo outro. Está tomando consciência nova. E mude as ações que a gente vem desenvolvendo, que elas passem pelas mudanças que os recursos têm permitido e têm potencializado em nós. Porque senão nós vamos continuar produzindo mais do mesmo e consumindo mais do mesmo. Então, há que se ficar atento para descobrir dentro de cada um de nós esses pontos de mutação para que a gente invista neles. De repente, eu estou sendo convidado, estou sendo chamado, estou sendo levado a estabelecer uma nova modalidade de vida.
parábola do filho pródigo. O filho pródigo toma uma direção até o momento em que aquilo começa a incomodá-lo. Então, muitas vezes, a adversidade, ela vem funcionar, e muitas vezes, não sempre, ela vem funcionar como ponto de mutação em nós. Porque se a gente continuar naquele mesmo comportamento, nós vamos continuar tendo o mesmo resultado. Enquanto nós não estabelecemos essa mutação, e só nós é que fazemos isso, porque nós temos livre-arbítrio. E muitas vezes a gente não entende isso. Na lição 30 do livro Fonte Viva, lição 30, Emmanuel traz para nós uma lição muito interessante, nos identificando desde mostrando para nós a potencialidade divina que há em nós. Tomando na primeira parte dessa lição as coisas materiais. É que na semente já reside toda a potencialidade, todos os recursos do tronco. O tronco é nós, cada vez mais evoluídos. O tronco, a árvore madura, é nós, espíritos mais evoluídos, né? Espíritos perfeitos. Mas hoje nós trazemos em nós a semente divina. Assim como o germe do tronco está na semente, esse tronco espiritual, que é cada um de nós, temos o nosso DNA em Deus, identificado na semente, que é a centelha divina que há em nós. E que todos os recursos são oferecidos para que tudo se desenvolva, né? E a gente precisa de fazer a nossa parte também. É disso que eu estou falando. Então, voltando lá na expressão do Espírito Lázaro, ele fala que a nossa grande virtude é a atividade intelectual. Mas aí ele fala, mas o vosso vício é a indiferença moral. Aí já ofereceu para nós um ponto de reflexão muito forte. O que é a indiferença? Não fazer caso. Ouvi uma frase um dia desse que assim, bateu muito. O maior erro da humanidade é a sua indiferença quanto ao Evangelho de Jesus. É a sua indiferença quanto a Jesus. É a sua indiferença quanto ao cristianismo em si. Porque Jesus é aquele que é o mensageiro divino em nós. Nós ficamos confundindo ele com Deus, mas foi por nossa conta. Hoje nós sabemos que ele é o mensageiro de Deus e que veio investir em nós. Veio ser o nosso modelo e o nosso guia. Então, cada um receberá de acordo com as suas obras. É preciso que a gente entre para dentro da gente. Mas é preciso também que a gente tenha muito cuidado, muita prudência nesse processo de busca, de autoconhecimento. Porque a gente, às vezes, pode esbarrar, se não tiver prevenido, pode esbarrar com algumas coisas dentro de nós que a gente não dá conta de conviver também. Então, é preciso que a gente invista, sim, nesse caminho, mas que a gente tenha um pouco mais de sensatez para investir nesse caminho, considerando uma referência e segurando na mão dessa referência que é Jesus, com o seu Evangelho. Porque a pessoa, quando ela evolui em relação à inteligência, o ser humano, você vê, os cientistas, os grandes pensadores, o orgulho original. É igual o dinheiro, né? Às vezes, hoje, o dinheiro, a moeda, hoje é inteligência. Hoje, o dinheiro, a inteligência faz o dinheiro. Antigamente, os nobres eram o dinheiro. Sim. Hoje em dia, os nobres são muito inteligentes. Sim. Só que essa inteligência vem do orgulho enorme. Aí já se acha dominador, né, das classes e de tudo. Aí começa a querer fazer o papel de Deus, né, de comandar. E Kardec previu isso no último capítulo do livro A Gênese, quando ele falou para nós sobre a geração nova que iria chegar. De uma inteligência enorme e inexplicável. E nós estamos assistindo isso aí, vendo isso aí. Agora, a gente precisa de saber que, guardando-se as proporções, cada um de nós é uma inteligência dessa. Mas que a gente precisa de saber o que faz com essa inteligência. Cuidado para não usar do mal. Exatamente. Jesus fala exatamente sobre isso quando ele fala: os teus olhos são a candeia do corpo. Estou pegando a referência. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Aí ele faz uma recomendação. Mas vigiai para que a luz que há em ti não seja treva. Então, nós hoje estamos recebendo muita luz. E está chegando até nós. Mas quem vai aproveitar essa luz
É cada um de nós. Porque cada um é livre. E dependendo da forma, do uso que a gente dá a ela, luz do entendimento, luz da inteligência, luz do entendimento, dependendo da forma, do recurso, do emprego que a gente dá a ela pode virar treva em nossa vida. É disso que ele está falando. Cada um recebe de acordo com as suas obras. E quando fala obra, não é sair por aí fazendo as caridades materiais, porque isso até os filantropos fazem, sem nem acreditar em Deus. Então, mas é obra íntima. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem que um dos objetivos é que o Espírito necessita vivenciar as experiências da matéria. Por quê? Porque a Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito, Deus, matéria. Mas essa relação entre Espírito e matéria é nossa. E nós temos coisas para aprender com a parte espiritual, divina, e com a parte material. Então, nós temos essa necessidade. Para quê? Para que a gente vá se preparando para produzir obras diferentes. A partir desse entendimento, desse conhecimento. E mais, esse é o primeiro. E que os espíritos necessitam vivenciar as vicissitudes da vida. E essas vicissitudes englobam as dificuldades da vida, que são geradas principalmente pela nossa insegurança. Nós não sabemos se amanhã a gente vai estar aqui, nessa mesma condição, se a gente vai estar aqui, se a gente vai estar mais pobre, mais rico, mais feio, mais bonito, mais são, mais doente, ou no outro planeta. E isso nos convida sempre a fazer essa reflexão, sair dessa indiferença moral e fazer essa reflexão da nossa incapacidade de nos administrarmos sozinhos e necessariamente termos que buscar uma força maior, que é Deus. Eu acho que nessa época a gente tem que... É mais difícil a gente se precisar mais com as nossas tendências. Sim. Elas são muito fáceis de ser usadas, né? Sim. Vamos dizer. Então, elas afloram, você tem que tomar muito cuidado, porque o reflexo delas são muito grandes, porque dá um grande alcance. Por exemplo, com a mídia, com a internet. Às vezes você vai lá e coloca um vídeo com uma intenção de prejudicar, ou de defamar, ou de disseminar uma fake news, por exemplo. Aquele prejuízo é muito maior do que antigamente você contava um tiro para o seu vizinho. Então, as más tendências têm que ser muito policiadas, porque como se diz, o agravamento daquela atitude é muito grande. É afeta a moral, né? Isso de criticar os outros. Às vezes a pessoa coloca uma postagem na internet, vai aquele tanto de gente com aquelas comentários maus, racistas, aquela fúria que vai gerando nos outros mais fúria. Então, aquelas massas muito fortes de negatividade e que fazem uma pessoa, às vezes, até um suicídio. Sim. Porque você destrói a vida da pessoa só com palavras e vai outras pessoas fazendo a mesma coisa, a pessoa vai suicídio. Espíritos vigiando acontecer isso, que acho que eles querem que chegue ao concurso físico. Eles estão lá instigando, chegando... Acontece muito suicídio devido a isso. Às vezes você tem um erro, faz uma coisa errada, um vai lá e começa a julgar, vai um monte, e acontece... Depois as consequências disso voltam para nós, e a gente fica se perguntando assim, que isso? Eu não fiz nada. Eu não matei ninguém. Eu ajudei só eles se mataram. Volta lá nos 10 mandamentos. Eu não matei, eu não cometi adultério. O que é adulterar? Adulterar a verdade. Quando você propaga um fake news, você está cometendo um adultério, adulterando a verdade. Enganando as pessoas. Eu não desrespeitei a propriedade alheia. Eu não desrespeitei a mulher do outro, nem o marido do outro. Está lá nos 10 mandamentos. Invadir o espaço do outro, foi uma invasão de espaço. Então, é disso que nós estamos sendo chamados a refletir nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, nas nossas ações mais nossas, assim, que a gente acha que não tem nada a ver. E a terceira da questão 132, a necessidade qual o objetivo da encarnação do Espírito, a terceira expressão dos Espíritos é que cada um de nós necessita contribuir na parte que nos toca na obra da criação. A pergunta é, o que é a obra da criação? Aí nós precisamos de Deus, Espírito e matéria. A obra da criação é Espírito e matéria.
que constitui todo o universo. Todo o universo é espírito e matéria, segundo o Espiritismo. Então, a nossa participação, cada um receberá de acordo com as suas obras, a nossa expectativa de receber precisa de guardar a relação com aquilo que nós temos semeado, que nós temos plantado. Porque se a gente planta uma semente de qualquer planta, de qualquer vegetal, se a gente planta uma semente, a expectativa é que aquela semente vai produzir uma determinada árvore e um determinado fruto. Agora, que semente que a gente não vê as ideias da gente como semente, a gente não vê as ideias da gente, os sentimentos da gente, os comportamentos da gente como semente. Porque toda semente que é lançada na terra, ela vai germinar. E vai produzir fruto. E esse fruto vai voltar para cada um de nós como forma de alimentação. E aí nós entramos na grande virtude dos espíritos, que é o que o Lázaro traz para nós, para a nossa geração, que a grande virtude é a nossa... Aliás, a grande virtude é a nossa atividade intelectual, mas entramos agora no grande vício, que é a nossa indiferença moral. Kardec pergunta para os espíritos, como podeis definir moral? Os espíritos respondem assim, moral é a regra do bem proceder. Então, a nossa indiferença moral é a nossa indiferença com um bom procedimento, com proceder bem. Como eu consigo identificar entre o bem e o mal? Kardec pergunta, os espíritos respondem. O bem é tudo que está conforme a lei divina. E o mal é tudo que está contrário à lei divina. Aí Kardec pergunta de novo. E onde está escrita a lei divina? Estão escritas as leis divinas. E os espíritos respondem, na vossa consciência. Em outras palavras, ele está fazendo assim, saber o que é certo e o que é errado, você já sabe. Porque você já ensaiou demais, você já vivenciou situações demais, você já está tendo a oportunidade de adquirir uma inteligência para discernir. Poucos são ignorantes. A gente tem poucos, muito poucos. A gente se faz de bobo, né? Mas pouco faz ninguém. E mesmo assim, quem é ignorante em relação às letras. Mas em relação à capacidade de pensar falar e de em ignorância moral. Isso. Não existe quase espíritos. Não. O que existe, na verdade, aí vem, acho que nós fizemos esse estudo aqui sobre a consciência e a conveniência. Aí entra, cada um de nós identificando pela nossa consciência a nossa indiferença moral, cultivando essa indiferença moral, identificando o que é certo e o que é errado, o que precisa fazer, o que é liberdade, o que é libertinagem, o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é a regra do bem proceder ou do mal proceder, ou seja, o que é moral ou imoralidade. Só que a gente prefere, ainda não conseguiu chegar a ter essa força para combater a nossa conveniência. Porque a nossa conveniência é filha das nossas tendências. Quando o apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que me incomoda, isso eu faço. Aí logo à frente ele fala assim, mas não sou mais eu que faço isso. Mas é o pecado que há em mim. Aí ele vai falar, como assim o pecado que há em mim? Que pecado é esse? Aí a gente vai para discernir, compreender o que o Espiritismo tem trazido para nós até hoje, nós vamos identificar esse pecado dentro de nós, manifestado através das nossas más tendências. Então, hoje, cada obra nossa está influenciada por uma tendência nossa, que nós precisamos de começar a identificar isso e começar a controlar. Nós vamos fazer isso da noite para o dia? Não. Nós precisamos... Existe um elemento aí que é temporal. A encarnação dura anos, não dura a noite por dia. E as reencarnações duram eternidades, se for necessário. Mas quanto mais nós demorarmos a aprender a aproveitar as reencarnações, nós vamos continuar consumindo e produzindo mais do mesmo, e esse mais do mesmo não nos tem feito sorrir. Como é a proposta de sorrir espontaneamente?
A gente precisa, de vez em quando, parar e falar assim, eu estou feliz no dia que eu estou, não, o que eu preciso fazer? Agora, nós temos um modelo e um guia, que ele não pode ser esquecido. Não podemos ficar indiferente a ele. Senão, nós vamos tomar caminhos que vai nos levar para o precipício. Se a gente fizer isso, vai ser o que Jesus falou, são cegos guiando outros cegos. Que a gente guia outras criaturas. E nós temos interferência na vida das criaturas. E pela lei de causa e efeito, volta para nós, isso a gente tem visto em todos os seus aspectos, tudo aquilo que a gente semeia. Sim, Cida? Sandra Soares, fala para você. Fala mais um pouco sobre essas obras íntimas, por favor, Vicente. Pois é. Cada um de nós precisa contribuir com a parte que nos toca na obra da criação. E a obra da criação, a matéria existe para servir ao Espírito. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que a matéria tem dominado o Espírito. Desmaterializar-se é enriquecer-se em valores espirituais, e na mesma proporção que vai se enriquecendo em valores espirituais, vai perdendo em materiais, porque vai chegando a conclusões diferentes, desvinculadas da matéria. Dentro de uma consciência nova de que cada um de nós é um espírito. A gente precisa de internalizar essa ideia dentro de nós. Nós não temos o espírito, nós somos o espírito. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós temos que relacionar com a matéria? Sim, nós estamos na matéria para relacionar com ela. Mas nós precisamos de buscar uma disciplina para relacionar com essa matéria sem permitir que essa matéria nos domine. A gente tempo, tem, né? Às vezes a gente tem que se policiar com o tempo com que você tempo, gasta em função da matéria. Foco, né? Tentando construir coisas de materiais. Sim. Aí você a encarnação toda tentando construir uma mansão, aí você fica a encarnação toda tentando. Aí você tá lá com 70 anos e acabou a mansão, porque nada chega, né, gente? Hoje em dia você tá falando piso, com 10 anos o piso já tá desautorizado, aí você quer pôr mais. Aí você constrói uma mansão, aí você desencarna. Aí você não usou a mansão para nada. Aí, na hora que você vai fazer a sua reflexão sobre a sua encarnação, você vê que você deixou de fazer tudo que você tinha preparado para fazer, porque você determinou a sua força, a sua energia somente para construir algo material. Sim. O espírito não andou. Jesus, com o nome da colheita, que ele fala assim, mal sabe você que hoje mesmo você vai embora quando ele construir mais cedo. Chega nem a colher. A nossa Sandra é lá da Paraíba? Sandrinha, um abraço para você. Ela esteve aqui, a gente ficou conhecendo ela, né? E em breve a gente vai estar junto de novo. Então, Sandra, quando a gente fala, quando foi dito sobre essas obras íntimas, essas obras do nosso interior, toda a proposta do Cristo é essa renovação moral em nós. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, não podemos dissociar a necessidade do autoconhecimento da necessidade do conhecimento do Evangelho. Porque se a gente se conhecer, o autoconhecimento, sem ter o Evangelho como referência, ele perde o modelo. E ele também se perde porque ele perde o guia espiritual nosso. Então, essas atividades íntimas é do nosso dia a dia. Quando Jesus fala assim, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou quando ele fala assim, vigiai para não cairdes em novas tentações. Que tentações são essas? É lá de fora para cá? Como é que ficam as nossas tentações íntimas? Aquilo que verdadeiramente nos tenta, que se manifesta em forma de tendência. Agora, para a gente entender essa tendência também, nós precisamos de lançar um olhar de eternidade sobre a nossa vida. Porque se a gente... a cultura religiosa tem nos dito que a imortalidade começou agora, com essa vida. E nós temos acreditado nisso. E quando nós acreditamos que a imortalidade começa nessa vida, um espírito novo, num corpo novo cheirando a tinta, e que não vai ter outro, aí Deus adquire um caráter monstruoso na nossa frente. Por quê? Porque nessa vida, essa eternidade inicia-se para muitos, para todos, de forma diferente. E Deus, dentro desse perfil divino que nós abrimos nossa conversa hoje, expressando,
dentro desse perfil divino, tem que estar um caráter, uma peculiaridade, uma particularidade específica dele, que é de ser soberanamente justo e bom. Senão ele não é Deus. Porque se ele não for soberanamente justo e bom, como tudo é dimensionado, como tudo nessa vida tem uma hierarquia, alguém vai ser mais justo e bom que ele. E é esse alguém que vai ser Deus. Então, nós só mudamos de Deus, né? Mas a concepção divina precisa de ter esse parâmetro, que está lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, que a gente não para estudar. A gente passa por elas, atributos da divindade, só lendo. Mas ali é um recurso que os Espíritos utilizam para que a gente... É um pincel que os Espíritos estão nos oferecendo para a gente pintar Deus de novo para nós. Vou pintar uma cara de Deus de novo para mim. Vou pintar um retrato de Deus de novo para mim. Eu vou estabelecer... Tudo muda, todas as concepções. Exatamente. Então, enquanto a gente não entender esse perfil divino, nós não vamos estabelecer uma relação de confiança com ele e não vamos estar satisfeitos com ele, sempre com a sensação de que ele está nos castigando, se é que Deus pudesse castigar, porque aí ele deixa de ser soberanamente bom e fica só sendo justo. E ele é bom e justo simultaneamente. Por isso é que ele é onisciente, por isso é que ele é a sabedoria universal, por isso é que ele é a inteligência suprema, que sabe combinar. Por isso que Jesus fala para nós, não julgue. Porque toda vez que você julga, você deixa de temperar o seu julgamento com a bondade, e aí você entra na lei de causa e efeito e fica exposto a receber, cada um receberá de acordo com as suas obras, e julgar o outro é uma obra, e que às vezes é nefasta, é medonha, e que a gente não tem os cuidados. Por isso Jesus fala, vigia, vigia. Vigia. Pelo amor de Deus, vigia. Filho meu. Né? Jesus sempre vem falando para nós, vigia. Para não cair em novas tentações. Por quê? Qual é a tentação? É do nosso orgulho e nosso egoísmo, na hora de julgar o outro, que a gente se acha melhor do que o outro. Escorrega, mas levanta, né? Não despenca, não, né? Dá a volta para casa. Então, quando a gente fala, gente, então, cada um receberá de acordo com as suas obras, essas obras íntimas é as que mais interessam a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós o sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é? Vocês lembram? Alguém lembra de ter visto isso aí? Fazer oferta do próprio coração. É o sacrifício de si mesmo. E o que é o meu si mesmo? É aquele que Jesus fala assim, aquele que quiser seguir-me, renuncia-se a si mesmo, ou renuncia-te a ti mesmo. Si mesmo são os meus valores, os valores que me compõem. É a minha educação de hoje. E Kardec fala para nós da educação como o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o que é o meu si mesmo? Meus hábitos. O Kardec é da questão 685 do Livro do Espírito, quando ele fala sobre as reencarnações. Como ele define a reencarnação? É a arte de formar caracteres. O que são caracteres? São valores que constituem o meu caráter. E esse caráter é constituído de caracteres. Então, Sandrinha, a preocupação com o íntimo é a preocupação com os nossos caracteres. Como é que eu tenho elaborado isso dentro de mim? E tomando como exemplo o nosso foco, que é construir casas, palácios, matéria. Aí, se a gente for pegar uma expressão de Jesus, quando ele fala assim, o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele está falando de casa mental, de rocha material. Ele está falando esse piso, essa base de assentamento da nossa casa mental. A rocha seria o evangelho. A fé seria a fé do Espírito também, que está nesse povo. Por isso, aí ele fala, o homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, porque o que é a rocha? É uma base, um piso firme, que dá sustentação para a construção. Construção de que casa? Da nossa casa mental. Então, nós vamos receber de acordo com o que a nossa casa mental estiver espalhando. Nós vamos trazer para nós. Francisco de Assis fala, é dando que se recebe. Quando a gente começa a qualificar o que nós damos, nós começamos a
qualificar o que nós recebemos. Isso redimensionando. Quando a gente começa a quantificar o que nós damos, nós começamos a quantificar também o que nós recebemos. Quando nós semeamos com abundância, nós colhemos com fartura. Quando também entra a escassez no meio, volta a escassez. Escassez de vida, escassez de todas as manifestações da vida. Principalmente das espirituais, porque são as únicas que nós vamos levar. Então, quando ele fala o homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, ele está falando assim, construa-se sobre valores que te dê sustentação, para que essa retribuição seja automática de acordo com a lei divina. Aí não está falando de casa dele. Mas aí ele explica por quê. O homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, porque aí vem o vendaval, a tempestade, e mais a chuva, a tempestade, o vendaval, e essa casa não se abala. Aí entrando na questão da fé. O que é o vendaval, a tempestade? São as adversidades muito diversas da vida que vêm nos convidar a nos... Quando a gente tem a rocha do evangelho dentro da gente, a gente consegue ir lá no fundo e buscar a isso. força e a sabedoria para lidar com as dificuldades. Que são inevitáveis. E são inevitáveis. Que lá na lição 30 do livro Fonte Viva, o Emmanuel traz para nós essas dificuldades, essas diversidades, essas divergências, chamando de processos educativos da alma. São todas as circunstâncias, todos os eventos disponibilizados e aos quais nós somos submetidos, não para ser punido e nem para ser beneficiado gratuitamente, mas para que a gente tenha a oportunidade de, dentro desse processo educativo, a gente tenha a oportunidade de se posicionar diferentemente. São as provas, que Emmanuel chama de processos educativos da vida. Como é que nós nos passamos na Pedro? Acabando, Cida? O que é isso no nosso tempo hoje? O relógio hoje estava rápido, depressa demais. Ele já voou para eu chegar aqui, né? Agora voou para eu sair daqui. O problema é que muitos espíritos ainda são muito maniados, você não consegue manter aquele equilíbrio, qualquer coisa. Porque a rocha não é, a base não é rocha de entendimento. Aí, por que a nossa fé oscila? Você trouxe o exemplo da fé. A nossa fé oscila exatamente porque a base oscila. Às vezes a gente está muito fervoroso, de manhã cedo, quando é meio-dia a gente já está no meio, quando é de tarde a gente já está lá no chão. Alguma coisa não está nos dando sustentação. Às vezes uma pessoa que vai na igreja, que é muito fiel, independente da religião, frequenta, é aquela pessoa que vai lá na sua casa, que prega, que sabe tudo, aí acontece uma dificuldade dela, vai suicídio. Você fala, meu Deus, estava só no intelectual, no moral, não chegou, não? Ou então não vazou. Ficou só na teoria, né? É que muitas vezes, em muitos casos, a gente constrói a nossa base, a nossa casa, sobre uma rocha construída de crenças. Às vezes herdadas de família. De famílias, é a questão cultural que nós estamos falando, de família, de religião. É aquela famosa... Sem ser raciocinada, é uma coisa assim. Exatamente. Eu não consigo falar sobre isso sem lembrar da manga com leite. Não consigo. São aqueles valores que plantaram em nós e que hoje a ciência está falando, não tem nada a ver. Então, quando a gente sustenta a nossa vida em cima das crenças, sem a fé raciocinada, o que chamando de crença o quê? É aquela fé cega. A gente vai vivendo de acordo com as convicções e quando chega alguém e fala assim, mas como é que é isso? Aí o alta compadecida volta, né? Sei não, só tem que é assim. Então, ela não sabe. Por que não sabe? Porque não se exerceu como ser pensante. Como poder definir espírito? São seres inteligentes que povoam o universo. Então, nós precisamos lançar um olhar de imortalidade sobre nós, sobre a nossa vida,
e estender essa imortalidade para além dessa encarnação. Ou seja, que nós somos espíritos livres, responsáveis, perfectíveis, mas nós somos ativos. E a nossa atividade é mental. O corpo, só fechando, o corpo é só um recurso material para que o espírito execute aquilo que é a sua atividade mental. E quando a gente dorme, nós continuamos agindo. E quando a gente, antes de nós encarnarmos aqui, nós éramos espíritos ativos. E nessa atividade, cada um receberá de acordo com o que... Então, nessa atividade, nós estávamos ativos, obrando. Agora, então não pode obrar? Não, é necessário. O apóstolo Tiago, na sua carta, para nós, ele fala assim, a fé sem obras é morta. Aí vem as religiões e fala, não precisa ficar fazendo nada, não basta você crer. Por quê? Porque o sangue de Jesus veio lavar os seus pecados, nossos pecados. Aí entra em contradição com essa expressão que Jesus fala para nós, lá na hora que ele está passando pela Cesareia, do Filipe, e aí ele para fazer uma avaliação da missão dele. Como é que esse povo está vendo essa individualidade? Aí ele junta os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos, cada um fala, um diz que é fulano, outro diz que é fulano, outro diz que é fulano, ou qualquer um dos profetas. Ou seja, não sabia de nada que era Jesus. O que é o filho do homem? Cada um de nós é filho do homem, cada um de nós é filho de si. Aí é a hora da gente parar e se perguntar assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Que os homens lá fora? Não. Os homens íntimos aqui, a quantidade de homens que eu já fui, de valores humanos que eu tenho em mim, são esses homens que precisam nos avaliar. Quem diz ser o filho do homem? Ou seja, eu preciso parar e falar assim, eu sou mesmo. Porque o Espiritismo tem que dizer para nós quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós vamos, o que vai ser de nós. Se a gente quer entender bem essa responsabilidade pessoal que nós estamos conversando aqui hoje, vamos lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, vamos encontrar lá o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos num Código Penal, 33 artigos, cada um deles nos falando o que vai ser de nós. E o que nós temos que fazer aqui para poder receber lá. Mas a gente é levado a pensar receber lá. Mas não, o que eu tenho que fazer aqui para receber aqui? Porque vida futura é daqui a um segundo. E se eu plantar o mal aqui agora, eu vou receber ali na frente. Daqui a 10 segundos, 1 segundo, 1 minuto, 1 dia, uma encarnação. Então a gente, às vezes, projeta tudo para depois da morte. Não, nós estamos vivos, nós somos vivos. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Jesus fala para nós. Então nós precisamos de lançar um olhar de imortalidade sobre a vida e para a gente poder equacionar melhor, quantificar, redimensionar melhor as nossas ações íntimas com a consciência dos reflexos dela na nossa própria vida. Porque ela vai refletir na nossa própria vida, que nos interessa. Porque a vida do outro é do outro e ele vai dar conta dela como o outro é aqui, ele vai dar conta dele aqui também. Então, quando o Lázaro fala da nossa indiferença moral, ele está falando na nossa indiferença quanto a essa regra do bem proceder. Que precisa de ser uma bandeira nossa. Eu queria concluir, desculpa te interromper. Não, é que eu estava falando que um dos exemplos desse tempo que a gente está vivendo é a capacidade de questionar. Quanto que o ser humano hoje questiona. Cada um cientista vai lá e descobre um remédio. Vai 10 outros questionam aquela tese. Pode que ele confirme de acordo com o questionamento ou não. Então, o questionamento e a aprendizagem e a evolução é uma das marcas muito grandes que você percebe que a sociedade está evoluindo muito rapidamente, é o questionamento. Porque às vezes, por exemplo, você está dando aula lá aos meninos de 6 anos. Se você fala alguma coisa que não tem muita lógica, ou lê uma leiturinha da casa antiga que não fala bate, né? Ele fala, mas como? O coelho fala, o espelho não fala. Aí já te quebra. Então, assim, como que o ser humano está vindo preparado para adquirir, para pegar, para poder... Oi, você está me falando, tia, você é mais velho, professor, você está me falando como o coelho fala, mas ele não fala, viu? Então, quer dizer, essa dominação da massa, ela vai partir, ela vai disseminar de acordo com o poder de questionar.
por exemplo, políticos. A massa era dominada pela essa falta de informação. Né? Antigamente, os reis. Hoje em dia, os políticos estão sendo questionados o tempo todo, vigiados o tempo todo. Isso, inclusive, leva Kardec a nos afirmar que a força do espiritismo está na sua filosofia. O questionar do aprender e buscar. O que é a filosofia? É esse exercício de criticidade. Assim mesmo, aí precisa de entrar o Evangelho para orientar essa criticidade. Porque quando a gente entra para dentro de si, em busca de autoconhecimento, sem o Evangelho, sem a orientação do Evangelho, nós perigamos de ir para o buraco. E de, às vezes, entrar em depressão, entrar em mexer com a nossa autoestima. Então, nós precisamos do manual de instruções para nos orientar, que é o Evangelho de Jesus. E a nossa indiferença em relação ao Evangelho é muito grande. Nós gastamos muito tempo com muitas coisas, é a questão do foco, da construção de casas, e esquecendo da construção da nossa casa mental. A gente perde muito tempo, sendo que a gente devia de ter uma noção melhor de custo-benefício, né? O outro, né? Fazendo a casquinha para o outro olhar, né? Assim, o outro, o que o outro vai pensar? Vou postar aqui para o outro ver. Então, você perde muito tempo pensando no que o outro... Fazer uma capa, né, para o outro ver. Então, quando Lázaro fala da nossa indiferença moral, ele está falando da nossa indiferença quanto a esses valores morais. E que nós estamos preferindo... Nós temos tempo. Eu não esqueço disso uma vez, que o professor, lá no início também, usou essa expressão. O menino alegou que não teve tempo para fazer o dever de casa. Aí o professor chamou para dar uma lição para a turma toda, que ter tempo é uma questão de preferência. E orientando a turma quanto a esse foco que a gente precisa de dar, essa distribuição de tempo, essa disciplina, porque é uma questão de preferência. Tempo nós temos, é 24 horas por dia. Nós preferimos utilizar o nosso tempo para outras coisas, indiferentes à questão da moralidade. O que é isso? Que precisa de buscar naquele que é o nosso manual de instruções, né? A regra do bem proceder está lá no Evangelho. Agora a gente lê uma passagem do Evangelho e não entende nada e fecha o Evangelho e não quer mais. Mas é porque a gente não utiliza a nossa criticidade. Esse é o grande salto que o Espiritismo dá conosco em relação a todas as outras escolas religiosas. É que ele abre esse espaço para que o Espírito se exercite como ser pensante. Porque antes era proibido. Isso nós assumimos essa proibição e internalizamos isso em nós, e sempre que é necessário que a gente pense, exerça-se criticamente, aí a gente parece que há um bloqueio, que a gente não se anima. Não se anima a enveredar por esses caminhos. E isso que a gente deixa de fazer, o tempo perdido, provavelmente vou lamentar por isso depois. Né? Com certeza. Aí, na hora que eu refleti sobre isso, eu perdi a oportunidade de ter a sensação, porque naquela época eu não... Eu acho que o medo do desencarne, e um dos medos do desencarne é isso depois. Eu já sabia que eu não aproveitei tudo que eu tinha. Isso, Kardec pergunta isso. Kardec pergunta isso. Sobre essa orientando essa nossa postura diante das oportunidades. Ele fala que basta fazer o bem, basta não fazer o mal. Aí os espíritos respondem, não basta não fazer o mal, não. É preciso fazer o bem. Além de não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ou seja, nós vamos ser avaliados segundo as nossas obras. É o que nós fizermos. Boas ou más, mas obras. Para nos tirar dessa inércia que a gente tem vivido. Ou dessa indiferença de assistir à dor e não se compadecer dela, não se sensibilizar com ela, de assistir à necessidade. Que a gente há de convir que nunca se produziu tanto grão, tanto alimento no mundo como agora. E nunca se passou por tanta necessidade, nunca se viu tanta gente vivendo abaixo da linha da pobreza como agora. E gente passando fome. Nunca se produziu tanto remédio como atualmente. E muita gente morrendo à míngua de recurso de remédio. Nunca se produziu tantas ligações, tantas conexões para se comunicar como agora. Nunca. E a produção ser tão avançada, né? Então, aqui as plantações, às vezes, falam, nós vamos passar, perdeu, porque não está compensando financeiramente, aí perde lá
70, 80, 90, 100, 200 quilos de alimento, aí tem o outro que está passando fome, comendo só arroz com feijão, 200 você não consegue toneladas de alimento. toneladas que perde. Não, perde não pedem, nem sai, nem vai morrer. Exatamente. Então, assim, tem que se evoluir em relação a isso, né? A distribuição dos Então, recursos. Tudo Então, pode hoje- ser aproveitado, né? Utilizado, dividido da maneira correta. então nós nunca se teve tanto recurso para promover a nossa conexão e nunca se viu tanta solidão como se vê agora, com tanta conexão, com tanto recurso. Tem um trem errado, né, gente? E isso precisa de começar dentro de mim. É o que eu estou fazendo com os talentos que me foram confiados, a palavra dos talentos. Eu já pensei muito isso, já conversamos em outros momentos, em outras reuniões sobre isso, dessa questão da colheita, do desperdício, da administração, da conta da sua Dos administração. recursos em geral, né? Dos recursos Não é só em geral. alimento, não, Mas isso, a gente hoje não administra uma grande colheita lá, de alimentos, por exemplo. Mas nós hoje já administramos a nossa despensa. E muitas vezes nós deixamos o alimento perder na nossa despensa e não compartilhamos. Então as coisas precisam de começar dentro dessa avaliação, dentro de nós, na nossa mínima administração. Muitas vezes, nós temos, às vezes a gente se arvora em comprar sapato, né, tem 358 pares de sapato na sapateira, e nem usa. E tem tanta gente andando descalço, a gente está insensível a isso. Tem tanta roupa que a gente não usa. Aí tem tanta coisa na nossa dispensa que está chegando a data de validade, nós não compramos e não usamos, estamos desperdiçando. Por que isso? Que a gente se preocupar? Porque nós ainda estamos administrando pouco. Mas aí vem Jesus e fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Está falando de quê? Aprenda a administrar os recursos que você tem com fidelidade a Deus, porque Emmanuel tem uma página, gente, que é muito bela. É só puxar na internet lá assim, comungar com Deus. Emmanuel tem essa página. Onde ele mostra para nós, com aquela beleza que ele escreve, esse processo de fidelidade nossa a Deus antes de chegar no processo de comunhão. Porque o processo de comungar com Deus é chegar nesse nível assim de eu e meu pai somos um. A minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Isso é comungar. Agora, mas enquanto isso, nós estamos ensaiando fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus através de quê? Da fidelidade às leis divinas. Onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Mas às vezes eu identifico, não dou conta de cumprir, eu prefiro seguir as minhas conveniências. Essa é a nossa grande luta, é o nosso grande conflito. Porque a gente vai cada vez mais recebendo de acordo com o que nós temos a oferecer. Cada um recebe de acordo com as suas obras. Né? O Evangelho está cheio dessas passagens. São muitas as passagens que Jesus nos mostra isso. Tem que parar nesse droga. Então, gente, esse assunto... Esse assunto, gente, é rico demais, porque ele mora dentro de nós. Essa reflexão precisa de ser feita no nosso cotidiano, essa reflexão precisa ser feita diariamente em nós. A gente chegar e perguntar para Jesus, perguntar para si, quem diz os homens ser o filho do homem, ou seja, quem que eu sou mesmo, como é que eu sou, como é que é Deus para mim? E Jesus para fazer essa avaliação com os discípulos. Como é que estão me percebendo? Como é que eu estou me percebendo? E é aí que ele fala sobre o Filho do Homem que virá acompanhado dos seus anjos. Que são seus anjos? Seus auxiliares, porque Jesus não faz nada sozinho. Ele conta conosco. Cada um tem que contribuir com a obra, com a parte que lhe toca na obra da criação. E ele virá com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando ele para fazer essa avaliação, logo depois ele fala isso para nós. É assim que a vida nos faz. É assim que a vida dialoga conosco. É assim que a vida relaciona conosco. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente encerrar. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, pessoal, que está aí de longe. Aí, Camila, Raquel, Sandra, Marta, Juraci,
Flores Bela, Bia, Maria Beatriz, mais 2 pessoas que não se identificam aqui. Muito obrigado, viu, gente? Saudade, Sandrinha, saudade, viu, Camilinha? Muito tempo, a Cida falou que você vinha cá hoje, não veio, não deu, né? Mas em breve, no futuro próximo, a gente se encontra por aqui. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Vamos fazer a nossa prece, gente? Para a gente agradecer a Deus por mais esse momento. Gratidão ao Pai pela vida que o Senhor nos dá. Nos deu e nos dá a cada dia. O que nos possibilita a cada dia nascermos e renascermos no Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos oferecer o seu Filho muito amado, seu Filho maior. Um dos seus filhos maior, o nosso Cristo, para nos servir de modelo e de guia. E para tipificar em nossas consciências as suas leis, justas e boas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo carinho que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, pela persistência que o Senhor tem tido conosco, de não desanimar-se de nós em tempo algum, de nos oferecer, Senhor, todos os recursos os quais nós necessitamos para o nosso dia a dia, para dinamizar a nossa própria vida. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham, nos assistem no nosso dia a dia, a esse amigo particular, que é o nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda. Gratidão, amigo, por tudo que tem nos oferecido, por toda a orientação, por todo o amparo, por todo o zelo, afeto e carinho conosco. Gratidão aos amigos espirituais dessa casa, verdadeiros responsáveis por ela e por esse nosso encontro. Que a tua paz, Senhor Jesus, envolva a todos, encarnados e desencarnados, que nesse momento estamos conectados com essa proposta de renovação. Fica conosco, Senhor. Não só agora, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Ajudando-nos, ensinando-nos, exemplificando para nós, através dos seus conhecimentos, através do seu evangelho, a melhor forma de nos relacionarmos uns com os outros e, principalmente, Senhor, a melhor forma de nos relacionarmos com a vida, oferecendo a ela o nosso melhor, e de acordo com a justiça soberanamente justa e boa do nosso Pai, possamos receber também o bem. Fica conosco, que assim seja. Assista comigo.